Ainda ontem eu conversava com a minha filha enquanto viajávamos juntos, ela que tem atualmente 15 anos, e ela me contava sobre certa frustração que vivia na infância. Era quando os adultos diziam a seguinte frase: na volta a gente compra. Ela se referia a algo que provavelmente você que está ouvindo também já passou. É que a criança às vezes está querendo algo que pode ser adquirido ali, naquela hora, naquele momento. Mas o adulto a quem a criança está submetida diz que na volta vai comprar aquilo, na volta vai adquirir aquilo. Seja um doce, seja um brinquedo, seja o lanche, ou seja visitar algum lugar específico, a criança passa todo o tempo daquela viagem ou daquele passeio, daquela compra, né, daquele movimento no centro comercial, seja onde for, contando que na volta ela vai conseguir aquilo que tanto queria. Ela conta que na volta o adulto comprará. Mas a volta costuma acontecer de um jeito que no fim aquilo não foi comprado. A promessa não foi cumprida. A criança ficou frustrada. E o que parece ter sido algo banal para o adulto, para a criança deixa uma marca difícil de apagar. Nestes casos, nós podemos dividir as razões em ao menos duas. Aquela em que a promessa não foi cumprida porque não foi possível, mas havia realmente a intenção de cumpri-la, e aquela porque não havia mesmo a intenção de cumprir. Queria-se apenas ganhar tempo, tinha esperança de que a criança acabasse esquecendo. Na volta a gente compra, na volta a gente passa lá, coisas assim. Para a criança, parece que não faz diferença se aquilo foi uma mentira intencional ou não, porque o adulto dificilmente vai admitir se foi uma má intenção. Então, a boa e a má intenção sempre se apresentarão como boa intenção, mas sempre causarão uma má impressão. Infelizmente, esse tipo de problema não se resume à relação entre crianças e adultos. Ele está presente nas relações de poder. O filósofo Maquiavel estudou a fundo esse tipo de promessas feitas por governantes e o perigo que tanto o seu cumprimento quanto o seu não cumprimento podem causar. E isso é tão sério que, em muitos lugares, a noção que se tem do agente político é daquele que promete comprar já na ida, mas não cumpre a sua promessa nem na ida nem na volta. Às vezes, ele compra outra coisa em lugar do prometido, mas geralmente inferior. E ainda há situações em que ele vende aquilo que já se tinha sem comprar algo para substituir. Mas eu não quero me demorar sobre esse aspecto desta vez. Eu gostaria de levar você a uma dimensão mais ampla que pudesse abranger todo tipo de promessa. Aquelas promessas diretas e indiretas, as expressas com todas as letras e aquelas que são insinuadas sutilmente. E para isso quero entrar com você num pouco da filosofia de Chaim Perelman, um filósofo do século XX que dedicou boa parte de sua vida para tratar sobre a argumentação, a retórica. O que ele foca é que, além das demonstrações matemáticas ou das teorias científicas que são empiricamente provadas, existe um espaço de discursos, de argumentações, que, ainda que não tenham a força das deduções matemáticas ou das deduções filosóficas, elas são persuasivas. Elas tendem a convencer. Aliás, elas visam convencer, elas visam provar algo. Esse campo onde atuam esses tipos de argumentação é muito vasto.
vai desde uma conversa entre conhecidos sobre qualquer tema, perpassam palestras, defesas e acusações nos tribunais, sermões, aulas, discursos, livros, artigos, cartas, mensagens, filmes. Enfim, já deu para perceber que é muito amplo esse espaço e é um espaço miscigenado, um espaço permissivo das argumentações. Desde que haja a defesa de uma posição, de uma tese, de um parecer, ali está presente a argumentação. Essas argumentações levam pessoas a concordarem, a consentirem, a assentirem, a dissentirem. Elas alteram o outro, cristalizando suas posições ou modificando suas posições. Esse espaço cobre conversas entre casais, entre sócios, entre prestadores de serviços e seus clientes e entre familiares em geral. Chaim Perelman chama a atenção porque esse campo das argumentações é chamado também de ciências não demonstrativas. Na verdade, são conhecimentos que adquirimos nessas relações, mas que não podem ser provados cabalmente. Ele está se referindo às ciências que não podem provar aquilo que afirmam. E, se não se pode provar, é preciso utilizar de outros recursos, recursos apelativos. E aí se apelam a valores morais, como o senso de justiça, ou a forças naturais, como o instinto de sobrevivência, apela-se a tendências inferiores, como a ganância, ou se apela à cultura como uma identidade a ser preservada. Enfim, pode-se apelar a tantas coisas. E sobre isso, Norberto Bobbio comenta que nessa análise se faz diferença entre o espaço ocupado pela força invencível da razão e aquele ocupado pela razão invencível da força. O que ele quer dizer, e isso é muito importante, é a ressalva feita de que esse espaço não é o espaço da lógica pura contra a qual não se tem recurso. Nem é também o espaço da coação pela força, porque também não se tem recurso a isso. Inclusive da força usada para doutrinar, porque isso destrói a capacidade de analisar os vários pontos de vista. Esse espaço da argumentação, da ciência não demonstrativa, como diz Perelman, é um espaço livre e de liberdade, onde cada um usa o argumento que tem e como os jogadores que ora defendem ou atacam usam seus recursos, sempre tendo de permitir ao outro usar também os seus. O antijogo não vale aqui. O que está em jogo, de fato, é ser humano e permitir ao outro ser humano também. Porque ser humano, na visão de Perelman, é justamente ser entre esses espaços que estão entre aquilo que é a lógica pura e aquilo que é um emocional físico selvagem. Ser humano é transitar entre esses dois extremos, poder tocá-los, mas não viver neles. E é entre esses extremos que o ser humano vive de fato. E esse é o campo do razoável, o campo que fica entre o irracional e o racional puro. Em outras palavras, este é o campo das incertezas, onde boas e más argumentações se digladiam. E ali entra o marketing, a propaganda, o estudo do outro para descobrir suas fraquezas. Tudo isso ganha cada vez mais espaço nesse campo. É um campo de boas e más intenções sobre o qual o jogo dos argumentos acontece. E é preciso ter cuidado.
É aí, nesse campo, onde é possível ouvir o "na volta a gente compra". De fato, nossa vida é uma vida onde os argumentos muitas vezes não passam de "na volta a gente compra". Muitos acreditaram nessa promessa indemonstrável, nessa promessa ingarantível, e sofreram muito por isso. Outros são aqueles que prometem assim. Quando você disse, por exemplo, no altar de casamento, "na volta a gente compra", você comprou? Quando você assinou aquele contrato que dizia "na volta a gente compra", você comprou? Quando você apertou a mão do amigo e, olhando nos olhos dele, disse "na volta a gente compra", você comprou? Talvez você nem tenha dito com palavras, talvez não tenha escrito, talvez não tenha apertado a mão, talvez não tenha assinado, talvez não haja testemunhas, não haja autoridades presentes, não haja documentos nem provas. Mas como crianças, muitos confiaram que na volta você compraria, porque era isso que se esperaria de você, sendo você quem você é. Talvez agora fosse um bom momento para parar e refletir. Quem poderia agora estar esperando que você cumpra seu papel, que você honre tudo aquilo que até aqui, de alguma forma, você afirmou? Afirmou com o nome que você carrega, com a função que você exerce, com os argumentos que você usou. E tudo isso implica em quê? Tudo isso induz a. Isso leva a crer que na volta você compraria. Aliás, como disse Chaim Perelman, o argumento tem que ver com a expectativa do outro, ou seja, daquilo que é válido para ele, dos valores dele, das expectativas dele. Portanto, é preciso olhar além de si e pensar no olhar do outro. No que o outro está esperando? O que o outro espera de você diante do que você se fez para ele? Isto ultrapassa a data do Natal, mas não salta essa data. Ultrapassa as resoluções do Ano Novo, mas não dá de ombros para ela. Ultrapassa qualquer dia especial, qualquer data comemorativa, mas não a deixa de lado. Pode haver um filho esperando agora que você compre na volta. Pode haver um cônjuge, um amigo, uma criança que você conheceu, um idoso com quem tem amizade, até mesmo um animal que você adquiriu. Sempre há alguém esperando que na volta você cumpra a promessa, inclusive você.